Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal. Muito boa noite. Olá, vocês. Vamos começar aqui a nossa aula, dividida em duas partes. Esta primeira parte eu quero discutir com vocês, discutir não, expor para vocês um material muito bom que a gente pensou em passar para vocês, tá? Um repertório bem brabo mesmo, melhor, o vocabulário, que pode ser caracterizado também como um repertório, né? Então, a nossa ideia aqui é que vocês, tá? Principalmente aqui para a galerinha que está acompanhando aqui a nossa aula ao vivo, né, melhora ainda mais o texto de vocês. Acho que essa fase que a gente está avançando agora é imprescindível, de repente, poxa, já consegui tirar 1.000, mas não estou satisfeito com a conclusão do meu texto, não estou satisfeito com o detalhamento do meu argumento, não estou satisfeito com o detalhamento da minha proposta de intervenção. Eu acho que a hora de a gente ajustar é agora, tá? Então, a ideia aqui, de fato, é para aumentar o vocabulário, tá? Eu sei que vocês já arrasam aí, então, entendam isso como uma forma, de fato, de a gente conseguir ampliar esse vocabulário especificamente e conseguir, de certo modo, ainda mais, né, manter aqui uma, um aprofundamento em relação à redação, tá? Então, para a gente começar, de fato, e de direito, a gente vai tentar, tá, passar aqui para vocês uma maneira bacana para que vocês, então, por fim, consigam arrasar aí nesse texto. Vamos lá, então, como eu já falei, a gente vai estudar aqui alguns sinônimos, conectivos, palavras de efeito e muita criticidade. Essa é a nossa ideia, tá? E aí, repito, tá? Professor, não vou conseguir utilizar tudo que está aqui. A ideia é que vocês utilizem pelo menos algumas coisas que estão aqui, tá? Algumas coisas que podem, inclusive, contribuir aí com o texto de vocês, tá? Então, não se sintam pressionados para tentar mudar tudo, não é isso. A minha ideia é, de fato, a gente alcançar essa nota 1.000 e, se não alcançar, chegar mais próximo possível, tá? A Fernandinha, que está aqui, olá, já bateu 3 vezes seguidas no 980, né? Então, que quem entrou mais aqui, Gabi, né? Olá, Gabs, que vocês quatro consigam tirar nota bacana aí, e obviamente 1.000, né? Para a gente ficar famoso. Vocês ficam famosas, e eu fico bem famoso também. Professor, 4 alunos do professor Emerson tirou nota 1.000. Nossa, que coisa. Então vamos lá. Não é qualquer conteúdo, né? Você vai ver aqui de forma estratégica, palavras e expressões de forma direta, sem tanta enrolação, digamos assim, que não vão aumentar o seu vocabulário, que vão aumentar o vocabulário de um jeito incrível, como sinônimos, conectivo, palavra de efeito, expressões de efeito, tá? Para a gente já começar, os melhores argumentos mais sinônimos, de certo modo, para que a gente, então, consiga, de certo modo, já utilizar isso. O que é que eu tenho percebido, gente, ao longo aqui das nossas aulas, corrigindo a redação, as redações que eu não corrijo, tá, galera? De repente a professora Fátima corrige, é só ela que está conosco atualmente, mas quando ela corrige, eu também corrijo. No qual sentido? Eu verifico a supervisão dela. Quando ela corrige, vocês não recebem o texto ainda. Eu preciso referendar. Então, vou lá, leio, vejo se está tudo coerente, então, né, autorizo. Isso é importante também, até para a gente ver alguém de fora que não sabe nem quem é vocês, né? E aí a nota, obviamente, não é que a minha não seja sincera, mas é para a gente conseguir visualizar para além disso, tá? Vamos lá. Então, os melhores argumentos mais sinônimos, primeiro, falta de informação. Aí, o que é que geralmente eu tenho percebido? Quando retoma, colocou lá na introdução falta de informação. E eu tenho percebido que, infelizmente, tem gente que está fazendo o seguinte, tá? Colocou falta de informação, aí quando retoma, tenta, de certo modo, retomar com, o mesmo, com a mesma ideia. Então, assim, eu estou colocando aqui como sugestão, na hora da retomada, colocar carência informativa. Ah, tem necessidade de colocar outra palavra? Aí vocês vão para o básico. Desinformação. A desinformação seria é, a desinformação.
ausência de comunicação e por aí vai. Beleza? Então, assim, evitar repetir ao máximo mesmo, essas palavras, tá? A desigualdade social, como é que eu posso retomar, professor, ao longo do texto? Assimetria social, injustiça social, tem outra também que não está aqui, que vou acrescentar, que vocês poderiam colocar aqui, a discrepância, né? A discrepância também cabe muito bem para um sinônimo, para não precisar repetir a discrepância social, né, discrepância econômica e por aí vai. Então, assim, a ideia é essa. Utilizou, por exemplo, negligência do governo, e aí, veja, está muito batido esse termo, também acho. Mas, tipo, no ano passado, 3 redações tiraram nota mil citando a negligência do governo. E aí, lembrar, tá? O problema, para mim, não é citar, culpabilizar o governo. São as palavras. Então, assim, o que é que eu estou propondo? Ah, vou continuar usando negligência do governo, mas retome, de repente, com inoperância estatal. O meu conselho é que vocês usem, por exemplo, né, essa aqui eu gosto muito, que é a exígua ação do Estado. Exígua ação do Estado. Beleza? Tá? Aí pode colocar também omissão da máquina pública, para, de certo modo, a gente não ficar nessa de repetir os mesmos termos e também utilizar tudo aquilo que colocam, tá? Depois que o senhor falou essa, nunca mais parei. A exiguação do Estado, né, Fernandinha? Muito bem, massa. E aí, vocês percebem que o texto até toma uma conotação melhor. Por exemplo, gente, quando vocês colocam lá, né, topo frasal, aí coloca o filósofo, aí depois vai retomar. Se vocês colocam naquele momento ali, se tratado em filósofo, obviamente vocês precisam colocar uma diversidade. Então, no entanto, entretanto, mas se vocês optarem em algum momento do texto, por exemplo, ao invés de colocar é, no entanto, e colocarem, por exemplo, infelizmente, choca melhor o corretor, porque o infelizmente tem função, além de conexão, além de conectivo, ele tem função também de autoria, percebem? Obviamente que a gente não vai colocar tudo no texto, mas em um momento, se você faz essa troca, infelizmente no Brasil, a máxima do filósofo não se repete. E aí vocês percebem que há também uma, uma ideia, tá? Individualismo, mentalidade egoísta, né? Para mudar um pouquinho. Então, eu posso continuar utilizando o termo individualismo, mas eu posso inovar e colocar aqui a mentalidade egoísta também, né? Nessa ideia. Apatia social, tá? Apatia social também é uma boa, porque a gente vai ler uma redação, acho que semana que vem, né? Eu acho que a semana que vem é uma redação nota 1000, que eu achei bacana, porque em um único parágrafo, a autora do texto utilizou, por exemplo, 4 retomadas, com o mesmo tópico frasal. Não vou lembrar qual foi, não sei se foi falta de abordagem midiática, mas eu sei que ela colocou no mesmo parágrafo essa retomada. O que é que isso traz de positivo? Primeiro, mostra vocabulário para o corretor e também, tá, se mantém naquele momento uma coerência textual, ao mesmo tempo que nós temos aí uma progressão temática. Progressão temática. Então, se eu coloco, por exemplo, tópico frasal, introdução, falta de informação, retomo no tópico frasal do D1, carência informativa, e lá no meio do texto eu tenho necessidade de colocar o mesmo termo e coloco, de repente, desinformação, e aí no tópico final eu também trago escassez de comunicação, de certo modo, o meu texto tem uma progressão maior. E o corretor observa isso muito bem. Beleza? A falta de abordagem da mídia. Eu tenho aqui silenciamento da mídia, né? Eu posso colocar também, né? Aqui, de repente, a omissão midiática.
A omissão midiática também se encaixa perfeitamente nesse termo. Lacuna educacional, né, para culpabilizar a escola, que a gente vai trabalhar muito isso, gente. Eu vou falar por quê daqui a pouquinho. Nós podemos tratar como lacuna educacional brechas na formação escolar. Eu posso colocar também falta não, ausência de abordagem a ausência de abordagem escolar, para não repetir escola ali, da escola mesmo, que a escola já tem. Ausência de abordagem da escola. Perceberam quanto isso vai enriquecer o texto de vocês? O quanto vocês vão conseguir, de certo modo, manter isso? Gabizinha, peraí, é Gabi, tem Gabs. Eu tenho dois alunos aqui. Primeiro, Gabriela e Gabriel. Quem é que está online aqui, só para eu me localizar? Eu, na igreja comunitária não pode faltar, ainda mais para facilitar a conclusão. Muito bem, é Gabriel, então. Gabriel, pronto. Conheci pelo texto, viu, Gabriel? Conheci pelo texto. Vamos lá. O conectivo diferenciado, gente, é outra coisa que a gente também precisa inovar, e algo que me incomodou muito, eu acho que antes desse nosso recesso, algumas redações que eu peguei para corrigir, que eu vi que a gente está utilizando, por exemplo, a mesma perspectiva, né, a mesma ideia, fica mais, de certo modo, é um pouquinho manjado, entendeu? Então, vamos tentar inovar como fazer isso. Vamos lá, isso aqui vai servir, obviamente, né, para utilizar, a princípio, tanto na conclusão, ou melhor, na introdução, D1 e D2. Aí eu vou dizer para vocês como é que vocês podem, de certo modo, trazer essa ideia. Por exemplo, em paralelo à obra visual, audiovisual, melhor dizendo. Não é melhor do que utilizar, por exemplo, em paralelo com o filme? Vejam, vocês já começaram um texto assim, no filme tal, vírgula, aborda-se que tal coisa, ponto. Aí, fora da ficção, ou então coloque em paralelo com o filme. Se a gente traz, gente, um termo diferenciado, a gente acaba tocando e chocando o corretor, né? Por isso que eu falei lá em cima, ó. A ideia aqui é que vocês conquistem o coração do corretor e do profinho aqui também, viu? Eu fico muito feliz quando eu pego um texto que eu vejo que vocês colocaram em prática aquilo que a gente colocou aqui no material. Então, em paralelo à obra audiovisual. Veja, o corretor, quando vê isso, massa, porque a todo momento ele está ali corrigindo fora da ficção, fora da ficção, fora da ficção. Que fato, está errado, professor? Não, mas é tão demodê, sabe? É tão repetitivo, que é massa a gente mudar um pouquinho essa perspectiva. Tá legal? E aí, a mesma coisa. À luz dessa lógica, e aí vai servir, gente, ó, à luz dessa lógica aqui, tanto, gente, para o D1 quanto para o D2. No D1, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, coloquei o top frasal, de início, vírgula, vale ressaltar que a ausência de informação contribui com o problema. Ponto. Aí eu não posso, e aí é uma opinião minha, e ao mesmo tempo referendada pelas últimas redações Rota 1000, já começar com de acordo com. Eu já falei isso aqui, é um pleonasmo, mas vou repetir esse pleonasmo, tá? É um abismo absurdo. Tá? Fica um silêncio tremendo quando vocês tentam passar de um período para o outro. Então, para que isso não aconteça, à luz dessa lógica, de acordo com o filósofo, à luz dessa, entende? E aí vai. Eu posso, professor, mas eu acostumei a iniciar com o de acordo. Então, vocês podem inverter. Tipo, ponto, de acordo com o filósofo, à luz dessa lógica, não tem problema. Para o D2, perfeito para o D2, ó, soube um segundo olhar. De repente, gente, ó, para debater, para iniciar, que tem mudado muito essa percepção, né? Porque a gente ficou naquela de sempre utilizar, por exemplo, além disso, ademais, tá? Aí se forem, por exemplo, e devem ser assim sempre, dois argumentos bem diferentes, distintos, se eu coloco no meu D2 sobre um segundo olhar, eu estou, de certo modo, puxando o meu corretor para o meu texto. Peraí, por que um segundo olhar? Porque a ideia é diferente. Tá? Então, sob um segundo olhar,
A negligência escolar também corrobora o impasse. Para frasar bem curtinho, né? Outro ponto também que eu tenho observado muito é a necessidade de a gente argumentar. Ou seja, então nós não temos mais problema, até porque isso aqui é mais revisional, essa primeira parte, mas o que é que tem me incomodado ainda? Quando vai colocar argumentação após inserir após inserir o repertório teórico. Então, assim, colocou o filósofo, e aí, como é que eu vou, de certo modo, argumentar sobre isso depois? O que é que vem depois do filósofo? Obviamente, no entanto. E depois desse no entanto lá, como é que eu vou colocar? Né? Ou seja, o professor falou que eu preciso evidenciar o Brasil. Como é que eu vou evidenciar o Brasil? Aí eu trago aqui uma suposição, ó, que é uma suposição que serve como sugestão, tá? Como produto disso, muitos desafios são impostos às pessoas em situação de rua. Percebem? Ou seja, produto de quê? Do meu argumento, tá? Produto daquilo que filósofo ou sociólogo falou, afirmou, tá? Outra coisa que eu poderia colocar isso aqui, é outra coisa também, ó, para melhor ilustrar para melhor ilustrar. Isso aqui, gente, esse para melhor ilustrar, me dá brecha, inclusive, para utilizar com um filme. De repente eu lembrei de um filme na hora, né? E eu não posso dizer, prova disso é o filme. O filme não é uma prova, o filme é ficção, beleza? Então o filme não é prova, o filme não prova nada. Se é uma ficção, eu não posso colocar exemplo disso, nem prova disso, que fica um pouquinho forçado. Então, de repente, se eu quiser usar uma ficção na minha argumentação, usar uma música, eu posso abordar através do para melhor ilustrar. Estou deixando claro para o corretor que eu sei que aquilo se trata de arte. Estou deixando claro que aquilo se trata de uma verossimilhança. Tá? Então, eu coloco para melhor ilustrar, tá? E aí eu argumento. Alguns conectivos diferenciados, tá? Veja, segundo dados do tal, nesse quadrante, observa-se que, veja, eu estou ignorando esse segundo período do nosso texto e estou valorizando isso aqui. Ó. Como é que eu vou retomar? Nesse quadrante, observa-se que quadrante? Em relação aos dados, em relação à afirmação do sociólogo. Percebem? Frente a tal problemática, menos 40 pontos para o professor, faltou a crasezinha aqui. Frente a tal problemática, outra coisa também para argumentar. Frente a tal problemática, conclui-se que é preciso superar tal coisa. Tá? À vista disso, o tema deve ser superado no Brasil. Analogamente à obra, veja, então nós temos aqui possibilidades não apenas para a conclusão, não apenas para a introdução, não apenas para o desenvolvimento, mas para tudo que vocês conseguirem encaixar. Tá? Então, eu quero um conectivo diferenciado, em que ponto, em que material eu encontro. Tá lá, inclusive já coloquei no AVA, tá? Já provei as redações de hoje, tá, gente? Quem mandou redação até domingo, já estão corrigidas, tá? Aí quem mandar até amanhã de manhã, a gente corrige amanhã mesmo, tá? Tá no AVA, esse material já tá lá no AVA, explorem o AVA, gente, tem muita coisa boa no AVA para que vocês consigam mandar bem, tá? Tá lá no AVA 23, no módulo 23, tá? Vamos lá, voltando aqui a nossa tela, palavras de efeito, palavras de efeito para colocar. Essa daqui é muito boa, tá? Aqueles conectivos já foram bons, e aqui é imprescindível também que a gente fique bem atento de como inserir esse argumento aqui, de como deixar claro e a forma que a gente vai implantar esse tipo de situação. Beleza? Deixa eu só pegar aqui. Ok. Esse tipo de situação aqui. Vejam só. E lógico, é muito pouco utilizado, né?
Desse modo, é ilógico observar um país que espera alcançar o patamar de nação desenvolvida e ainda mantém o desafio do analfabetismo. Vamos ver se vocês estão atentos aí. Eu posso utilizar isso aqui como? Nós já tivemos uma aula sobre isso, inclusive. Essa frasezinha que já está pré-moldada, digamos assim, que vocês podem usar e abusar, eu posso utilizar em qual ponto da redação? Vamos lá. Cadê Bruninha Doce, Fernandinha, Clarinha? Está todo mundo jantando e não pode digitar, né? Acho que é isso aí. Fechamento crítico. Muito bem, minha Bruninha Doce. Ó, fechamento crítico, tá? Terminar o parágrafo com essa frase é diferencial. E aí eu vou provar para vocês isso quando a gente, de certo modo, começar a analisar algumas redações. Ó, gente, eu li de 2012 para cá, tá? Sem faltar nenhuma, todas as redações nota 1000. E agora das férias, eu li as que faltavam do ano 2023, né? E posso garantir para vocês, isso aqui é um diferencial absurdo. E usem, né? Não tenham medo de usar, sem problema. Ah, pessoal, mas Bruna vai usar, a Fernanda vai usar. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. São 5.000 corretores, mais ou menos, começa o processo, 3 milhões de pessoas fazendo a prova, raramente o mesmo corretor vai pegar o mesmo da mesma turma. E se pegar, né, ele não pode penalizar primeiro por isso e também não vai lembrar. Ele vai corrigir aí uma média de 3.000 redações em 20 dias. 3.000 redações em 20 dias. Não vai lembrar, ele não salva a redação, já tem que mandar. Ele não tem mais acesso, então fiquem tranquilos em relação a isso. Discrepância é outro termo maravilhoso a ser utilizado. Observem, nesse sentido, observa-se uma discrepância alarmante entre os recursos usados em sala de aulas, em salas de escola privada e os que se encontram nas escolas públicas. A mesma coisa, ó, para, de certo modo, fazer um fechamento crítico. É paradoxal observar a pluralidade de etnias na sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, a lamentável prática de discriminação às diferenças. Ah, eu posso utilizar isso aqui no fechamento crítico? Pode. O que é que você tem que fazer? Colocar um conectivo conclusivo. Basta colocar um logo e já termina o parágrafo de desenvolvimento, ou D1 ou D2, com isso aqui. Obviamente, né? Eu vou ter que observar se aquilo que eu coloquei aqui tem a ver. Por exemplo, esse primeiro aqui, a gente está falando aqui sobre, está culpabilizando quem? O Estado. Em uma redação, então, que eu vou utilizar o Estado como o Estado como culpado, eu posso utilizar esse fechamento crítico aqui de forma, de forma bacana. Entende? Vocês estão entendendo o que é que eu estou dizendo? Tá? A importância de a gente trabalhar com essas ideias são palavras simples que vocês não precisam entender todas de uma vez, mas se vocês começarem, nós temos aí mais ou menos ainda uns 3 meses e meio, mais ou menos, de aula ainda, né? E 10 dias. E aí, se a gente for observar, se vocês começarem a fazer semanalmente, inserindo um, inserindo outro, vai chegar um ponto que vocês vão utilizar isso aqui de uma boa, né? Vai ser algo mais natural, né? Passando ainda palavras de efeito. Ínfima é a também muito boa. Ó, ínfima. Logo, urge que a ínfima assistência escolar seja ressignificada. Putz, olha só, isso aqui, de repente, no meu argumento, eu estou colocando como problema lacuna educacional. Lacuna educacional na introdução. Retomei como displicência escolar. E aí, de repente, no fechamento crítico, eu coloco logo, urge que a ínfima assistência escolar seja ressignificada. Cara, isso aqui fica muito massa, fica muito legal, tá? E aí, podem ter certeza, à medida em que vocês usam, vocês vão decorar isso aqui, vão aprender, na verdade, vai ser bem algo natural. É sério, gente. Outro ponto aqui também, que a gente pode colocar é o termo ruptura, né? Ruptura. Logo,
Observa-se que o não cumprimento do artigo evidencia uma grave ruptura da ordem constitucional. Ou seja, vamos falar aqui, a gente vai ver agora um tema sobre racismo ambiental, né? Que é uma pauta, é a pauta do governo, né? E pode cair, né? A ministra do Meio Ambiente tem falado muito esse termo, né? E aí a gente pode até discordar do termo, não entender o porquê criar esse termo, mas de repente pode cair na prova, então a gente vai saber do que se trata, tá? Então, o artigo 225, que fala sobre meio ambiente, e, de certo modo, o que é que a gente pode abordar e aproveitar ao máximo essa ideia aqui, tá? Como é que eu posso utilizar essa ideia aqui? Tem alguém tentando entrar aqui, eu não estou conseguindo aceitar, não sei por quê. Enfim, deixa eu ver, parou de chamar aqui. O artigo 225 trata sobre o meio ambiente, tá, galera? E aí, de repente, eu posso, se eu coloquei que artigo 225 não é cumprido, o qual garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e aí, veja, eu estou concluindo com essa forma aqui. Fica muito massa, né? Ah, professor, mas se for a educação, a mesma coisa, né? A educação que 215, não, a educação 200 não vou lembrar qual é o artigo da educação, específico da educação. Mas especificamente é isso, tá? O 215 é cultura, na verdade. Ó, palavra de efeito irrefutável é outra possibilidade também, tá aqui, ó, bem bonitinho. Crítico, assim a omissão da máquina pública é responsável por tornar o quadro ainda mais crítico. Percebam, vou usar o quê? Quando eu culpabilizar o governo, né? Eu utilizei lá a exígua, veja só que bacana. Na introdução, eu coloquei vamos supor, displicência estatal. Retomei como exígua ação do Estado. E concluo o parágrafo com a omissão da máquina pública. Gente, isso é perfeito e dá para a gente mandar brasa, tá? O nefasto quadro de violência contra os animais deve ser combatido, né? Um exemplo básico aqui para falar sobre o nefasto também. Obviamente, pode falar sobre. A gente tem um tema que a gente vai fazer, geração neném, né, um pouco mais para frente, então pode atribuir também a qualquer outro tema. Expressões de efeito, tá? Vamos sair das palavras, né? Obviamente é uma palavra só, para usar agora as expressões com duas palavras, tá? Ignorância deliberada. Tá? Se eu digo, por exemplo, nesse sentido, observa-se uma ignorância quanto à parcela sem registro civil. Se eu coloco ignorância deliberada, eu consigo, de certo modo, chamar mais atenção do meu corretor. Isso é bom, tá? Cegueira seletiva, por exemplo, eu posso utilizar isso aqui, a mesma coisa. Mas qual seria, professor, essa ideia, tá? Eu posso atribuir da mídia, mas de repente eu posso atribuir às pessoas, já que eu poderia trabalhar o individualismo, a apatia social, tá? Então eu posso trabalhar isso como cegueira seletiva, mas para a mídia se encaixa melhor, ou seja, porque a mídia só mostra aquilo que lhe convém. Então, desse modo, eu tenho uma cegueira coletiva em relação a essa ideia. Outro termozinho, né? Outra expressão, visão estreita. Os governantes ainda mantêm uma visão estreita, melhor do que colocar, por exemplo, os governantes ainda têm uma visão arcaica. Pode até ser, mas arcaica não tem tanto mais entusiasmo, porque já tivemos várias redações que utilizaram esse termo, nota 1000. Então, visão estreita, ou seja, uma visão não ampla, uma visão que escolhe a quem selecionar. Sociedade míope, ó, para trabalhar sobre cegueira também, se encaixa perfeitamente. E a frase já está pronta, eu estou evitando ler, até porque para vocês esse material já está lá no AVA, tá? Legislação permissiva. Legislação. Tem alguém tentando entrar aqui. Agora eu acho que eu vou conseguir. Agora foi. É a Dudinha. Olá, Dudinha. Quem entrou mais foi Anne, né? Boa noite aí. Gabriel, bendito somos nós entre as mulheres, viu, Gabriel? Os meninos não querem estudar, só o Gabriel aí, tá vendo?
Dando prosseguimento, gente, vejam, desigualdade institucionalizada, para se referir aqui também, né, à questão das escolas públicas. Eu quero comparar a escola pública com a escola particular, professor. Tem algum termo? Desigualdade institucionalizada. Expressões de efeito, já estamos terminando para ir para o tema, essa é a última. É, desapego histórico, tá? Perceberam, né? Esse material, repito, já está lá no AVA, tá muito massa para que vocês então usem palavras, tá? De vez em quando, se vocês não utilizarem, eu vou chamar a atenção lá na correção, tá? Ó, capriche nisso aqui. Quando eu colocar assim, ó, use um termo mais, tipo, vamos pensar aqui um código, tá? Para a bronca ser bem suavizada. Usar um eufemismo, na verdade, né? Capriche, tá? Vou usar o termo capricha. Capriche nesse termo, né? Tá muito aquém daquilo que vocês podem colocar, beleza? Mas tá aqui, é o material completinho para que vocês, então, mandem brasa aí nessa ideia. Deixa eu só pegar aqui o outro material. Como eu falei para vocês, a gente, o tema de hoje, o tema da semana, eu quis mudar, tá, gente? Lá estava um tema, outrora, sobre pessoas desaparecidas. Eu vou deixar, como é um tema que eu acho que não está preparado, nós não estamos preparados para essa conversa ainda, vou deixar mais para frente, mas de qualquer sorte, em algum momento a gente vai ver, talvez lá na revisão final, junto com as minorias sociais, esse tema explicadozinho. Eu quis trazer algo que está na mídia, né? Algo que está muito bem debatido. É... Então, né? Então, Gabriel, para a gente não cometer esse equívoco, eu vou trazer isso. Porque quando eu vi o termo, confesso para vocês, que racismo ambiental? Como assim? A planta é preconceituosa? Como é que pode isso? Até, né, a gente vai estudar, vai começar e acaba entendendo do que se trata. Beleza? Gente, o material como de praxes tá bem completinho, tá? Tem a capazinha para a gente se inspirar, bem bonitinha, tá? Os textos motivadores. Ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros estados brasileiros foram afetados por inundações e deslizamentos causados pelas fortes chuvas nos 3 primeiros meses de 2023. Infelizmente, centenas de famílias foram afetadas. Esse tipo de desastre tende a prejudicar ainda mais as comunidades que já estão em desvantagem social e econômica, com usuários de áreas marginalizadas, pessoas negras e os povos originários. Isso é conhecido como racismo ambiental. O termo foi criado para descrever a forma como as populações mais pobres e marginalizadas são afetadas de forma desproporcional pelos impactos ambientais negativos, como a poluição do ar, a contaminação da água, as enchentes e o desmatamento, né? Massa, muito bem, pronto, Gabriel, é isso mesmo, pegou a visão. É isso, veja, a gente vai culpabilizar, gente, eu perceberam que eu estou trabalhando muito com a questão do meio ambiente, né? Tem 24 anos que não cai meio ambiente. Então, a gente vai cercar tudo aquilo. Caiu no algum. Ultimamente, os últimos 4 temas do Enem, o Senado divulgou alguma coisa nesse sentido. Né? Sim, o Senado já divulgou um texto sobre isso, um debate que teve lá recentemente. A ministra Marina Silva fala muito sobre isso, então vamos focar justamente nessa perspectiva daquilo que está. Então, a visão, como bem disse Gabriel aí, é a gente entender esse racismo ambiental como a desigualdade de acesso a direitos. Tá? Quer ver um texto que vocês vão entender mais ainda o que é isso? Aqui, o que é racismo ambiental? O texto 4 resume muito bem. Veja, os ricos, os 10% mais ricos emitem 50% do carbono. Aí aqui embaixo, os 50% mais pobres emitem 10% de carbono. Isso aqui especificamente é caracterizado como racismo ambiental, tá? Porque há um lucro em cima dessa poluição e a população que menos polui é que mais recebe essa poluição e acaba não usufruindo desses meios de produção, tá? Dessa sequência, digamos assim, de produção, tá? E aí o texto 1 já remete justamente a essa ideia. Aqui nós temos alguns dados do IBGE, perceberam que o texto está bem enxutozinho, ó, agora em junho, né, durante o recesso, sentamos para fazer esse material, tá vendo? Os textos motivadores são bem recentes, então, de repente, pode
pintar. O caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente percebeu que muita gente acabou sendo prejudicada, mas quem mais sofreu com as inundações foi a população marginalizada, né? Obviamente, a gente tem ali algumas pessoas com condições financeiras que hoje não estão sofrendo tanto, digamos assim, com quem não consegue reconstruir sua casa, tá? É, vamos lá. Se por acaso vocês tiverem curiosidade de colocar assim aí no Google depois, racismo ambiental e clicar lá em imagens, vai aparecer um monte de imagens que justificam justamente essa possibilidade, tá? Vamos lá. Então, o tema é os desafios para superar o racismo ambiental no Brasil. Essa é a visão, tá? E o texto motivador número 3 traz aí alguns dados. O 2 também acaba trazendo a forma em que esse racismo é manifestado, que é basicamente tá, na localidade de lixões, aterros sanitários, né? A localidade de baixa renda é que mais sofre com isso, a população negra e indígena, né? Na poluição do ar em bairros mais pobres, na falta de acesso à água potável, ou seja, é um termo bem amplo que, colocando em miúdos, é justamente esse acesso aos benefícios sociais, tá? Principalmente em relação à infraestrutura, esgoto, água potável, né? Ou seja, são a população que menos tem condições de usufruir desses bens elementares, mas é a população também que mais paga, de repente, para que isso aconteça, porque acaba morando em regiões que recebem essas questões aí, tá? Ó, aqui tem também uma explicaçãozinha básica no texto 4, é o recorte racial entre quem se beneficia e quem sofre com a destruição da natureza. Tá aqui o resumo, pegou a visão aí, né? E aí, como de praxe, gente, para a gente estudar o tema, tá lá no Avatar esse material completinho, ó, para vocês, perfeito. Primeiro, substituições possíveis, impasses, reveses, contratempo, entraves, obstáculos, né? Para não repetir o termo desafios, para não repetir o termo superar. O que seria superar? Combate, minorar, atenuar, suprimir, racismo ambiental, tal forma de discriminação, essa injustiça ambiental, discrepância ambiental também se encaixa, não coloquei aqui, mas vou acrescentar aqui, ó, discrepância ambiental, beleza? E aí, para o Brasil, né, vocês já sabem de praxe de como construir essa argumentação. Do outro lado, nós temos aqui a possibilidade, por exemplo, né, de quem quiser utilizar no final do desenvolvimento, tá? Mas lembrando, nós tivemos uma aula exclusiva sobre isso, mas a princípio, como é que ficaria mais ou menos quem quiser citar o tema, retomar o tema? Assim, caso não seja dada a devida atenção à parcela invisibilizada da população, o racismo ambiental seguirá permeando o corpo social brasileiro. Perfeito, né? Para inserir, por exemplo, na introdução, a problemática, ou seja, o segundo período do parágrafo de introdução, observa-se um preocupante cenário, dados os desafios para superar o racismo ambiental no Brasil. Para uma frasezinha chique para concluir a introdução, ó. Sendo assim, a fim de atenuar, percebam, ó, as injustiças socioambientais no Brasil, é preciso analisar os alicerces que sustentam a problemática, a saber, tese 1, tese 2, argumento 1 e argumento 2. E aí, para quem ainda está com dificuldade, tá aqui uma possibilidade de introdução, basta, obviamente, organizar, né? Na introdução, você pode mencionar que Manuel do Garro, poeta pós-modernista, em suas obras. Quem é que escreve Manuel do Barro na introdução? Deixa eu tentar lembrar. Gabriel, né? Acho que é Gabriel. Ou estou enganado? Não sei. Agora tá. Aê, muito bem, Gabriel, tá? Ó, o D1 está aqui também, né? Discrepância governamental, está aqui a sugestão de repertório. Veja, gente, vocês podem transformar isso aqui em uma introdução, em uma redação sem nenhum problema. Obviamente, vão melhorar uma coisa, vão melhorar outra,
né, vão colocar aquilo que a gente já fez aqui. Por exemplo, no fechamento crítico, ó, eu não digo qual é o conectivo, até mesmo para não ficar igual, mas eu coloco, ó, fecho o parágrafo ressaltando que, enquanto o segmento administrativo se mantiver displicente, árduo será mitigar a assimetria socioambiental. Tem assimetria socioambiental também aqui, né? Assimetria socioambiental, tá? Massa. É, a mesma coisa, tá? Então, aqui a gente está culpabilizando o governo. Lembrando, tá? Aqui, ó, nós temos a possibilidade de trabalhar com a negligência estatal, a desigualdade social, por isso que nós aprendemos sinônimos para esses dois termos, para esse aqui também, a omissão midiática, a especulação imobiliária é uma boa também. Ah, não deu para usar, por exemplo, gente, não dá para usar como argumento, mas de repente vocês podem trazer isso aqui para para o texto, como, ou melhor, não dá para usar como tese, não dá para usar como argumento um e argumento 2, dá para usar como argumentação teórica do texto, como argumentação para trazer o corretor para o seu texto. Então, assim, se vocês colocam o conceito de especulação imobiliária, fica muito bacana. Ou seja, nós temos uma especulação imobiliária. Qual é a consequência da especulação imobiliária? Vamos lá, geografia. Né? Duas geografias aqui, né? A primeira Perdoa o pleonasmo aí, tá? A primeira geografia, a especulação imobiliária, né? É o conceito que é quando se especula o tanto a casa, apartamento, né? Que acaba encarecendo aquele produto, esse bem. E a população mais pobre não tem condições de comprar. Então, veja, eu posso até não usar como de certo modo, tese um, tese 2, mas eu posso colocar dentro do meu texto, e esse termozinho aqui conta como repertório e autoria. Percebem? Isso aqui eu tenho duas autorias, gentrificação. Né? A gentrificação, o Gabriel aí também pensou, né? Na gentrificação, gente, é quando, por exemplo, uma região pobre está lá, e até então só habitada por pessoas com condições que precárias, que vivem à margem da sociedade, e aí, de repente, tá, a indústria começa a observar que ali é uma boa região para especular, e começa, então, a construir ali naquela região pobre, condomínios de luxo, apartamentos de luxo, aí, a partir disso, supermercados acabam chegando para lá. Ah, pessoal, isso não é bom? Não, porque encarece o preço da região. E encarecendo o preço da região, a gente tem uma gentrificação. Essa gente que vivia lá, o que é que vai acontecer? Vai ter que vender os seus bens, porque são pressionados pela especulação imobiliária, deixam aquela região e vão para uma região mais distante ainda. Percebe? E aí vão viver, por exemplo, sem saneamento básico, né? Uma região, vão morar em regiões que não foram, de certo modo, planejadas, e por aí vai. Então, colocando em miúdos, eu posso, de repente, né, trabalhar ó, no desenvolvimento 2. A minha sugestão aqui, a princípio, foi a ganância social, que eu posso trabalhar como ganância das grandes empresas, da ganância do capital. Eu posso retomar isso aqui, de repente, né, como a cobiça, né? A cobiça existente no meio populacional, atribuindo isso, gente, a essa especulação durante a minha argumentação. Eu posso utilizar o termo gentrificação também, como uma consequência, ao dizer, por exemplo, enquanto que essa displicência governamental tem provocado a gentrificação. Tá? E é muito comum, né? Em algumas regiões isso tem acontecido muito, né? A maioria aqui é de Sergipe, né? Então a gente tem, por exemplo, a Barra dos Coqueiros, uma cidade que está passando por esse processo de gentrificação, a região da Aruana, e por aí vai, né? Tem acontecido muito essa gentrificação, né? E aí, algo que seria bom acaba, de certo modo, prejudicando essa população que cria esse racismo ambiental. Pessoas que não têm acesso a a essas perspectivas aí que a gente discutiu aqui. Aí, como solução, está aqui, ó, bem bonitinho também, né? O Ministério do Meio Ambiente, como órgão incumbido de zelar pela relação harmônica entre sociedade e natureza, por meio de tratamento de recursos financeiros, leve o saneamento básico aos espaços segregados
da sociedade. Espaço segregado. Não deixe de colocar isso na redação de vocês, tá? Bacana. Ah, professor, isso aqui eu posso usar? Pode, fique à vontade. Capriche, capriche e tire 200 da conclusão e 1.000 na redação. Tá? Posso utilizar essa ideia? Capricha, galera. Ó, fiquem tranquilos, tá? O mesmo corretor não vai corrigir a mesma redação de dois alunos de Emerson. Pode ter certeza. Barra da Tijuca, a gente, Gabriel, lá do Rio de Janeiro, aí, ó. O local todo modificado para receber os novos ricos, quem é? Pois é isso aí, Gabriel. E a Barra da Tijuca, de certo modo, né? Lá atrás, se a gente for pegar, era uma região habitada por pessoas de classe média baixa, agora ficou muito caro, né? Tudo é caro, né? Então, e a população não vai viver num local que é caro. Por quê? Veja, a gente tem ali, quando existe essa especulação e gentrificação, aumenta tudo. Mas as pessoas podem não querer consumir no supermercado, mas aumenta a conta de água, fica mais cara, a conta de energia é mais cara, né? Sair com a família fica muito mais caro, deslocamento fica tudo mais caro, né? Então acaba, de certo modo, aumentando o custo de vida. Aumentar um custo de vida daquela região faz com que a população mais pobre acabe sendo, de certo modo, prejudicada de forma total. Beleza, galera? Aí, tá vendo? Ó, 40 minutinhos de aula. Na semana que vem a gente faz uma análise aqui de uma redação nota 1.000, que eu acho que foi a melhor redação. Não, acho que a segunda melhor. A melhor foi de minha aluna. Que ano que vem vai ser de vocês aí, tá? Vou estar analisando aqui. Ano que vem, que vocês não vão estar aqui no curso, né? Vão estar todos aprovados, graças a Deus. E, enfim, ó. Gente, um abraço para vocês. O material já está no AVA. Caprichem, tá? Mandem brasa. E é isso. Mandem a redação. Já recebi hoje a de Fernandinha. Mas alguém mandou hoje, que eu esqueci quem foi, mas outra pessoa mandou. Tá bom? Um abraço e até mais. Gabriel, você está aqui por indicação, né, Gabriel? Lá do Rio de Janeiro, um colega de Gabriel indicou, ele está aqui esse ano. Ano que vem, Gabriel indica outra pessoa. Um abraço, Clarinha. Tchauzinho para vocês.